Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e agora chegamos na fase final do julgamento de Sean Diddy Combs, finalmente. E agora a bomba é que a promotoria simplesmente está pedindo a retirada de 3 acusações dele. Sim, eles pediram para retirar 3 acusações em uma petição ao juiz. Uma bomba aqui nesse caso. Além disso, o Sean Combs decidiu não testemunhar em seu próprio julgamento e a defesa levou apenas 20 minutos para apresentar o seu caso. Em contrapartida, a promotoria levou pelo menos aí 3 ou 4 semanas. Bom, mas antes de chegar aqui na fase final do julgamento, eu vou te contar tudo o que aconteceu na segunda-feira, porque eu não fiz essa atualização para vocês, então vou fazer agora. E depois nós entramos aqui no último dia de apresentação dos casos da promotoria e da defesa, que aconteceu ontem, na terça-feira. Bom, na segunda-feira, a defesa dele resolveu tentar virar o jogo e usar uma estratégia ousada. Foram expostos ao júri mensagens explícitas, vídeos íntimos e também registros de encontros sexuais. Não para chocar o júri, mas para tentar convencê-los que a Jane, uma das acusadoras, era muito mais do que uma vítima, que ela na verdade participava, desejava e organizava os freak-offs. Em vez de coação, a defesa quer que o júri veja consentimento. Em vez de exploração, eles querem demonstrar relações pessoais. E tudo isso com provas, com esses vídeos, com conversas dela com garotos de programa e até com faturas no nome pessoal do Sean Combs. Hoje você vai entender como a defesa está tentando desmontar peça por peça a acusação de organização criminosa e tráfico sexual que o Sean Combs está sendo acusado. Bom, será que essa estratégia pode convencer o júri? Essa é a questão e hoje eu vou te contar todos os detalhes. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar 2, 3 comentários, tudo isso apoia muito para que eu traga vídeos diariamente aqui para vocês com todos os detalhes. Também me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos um contato mais direto, fiquem comigo até o final do vídeo. E bora pro caso de hoje. Bom, a promotoria essa semana está chegando ao fim com o seu caso e os advogados preveem que os argumentos finais ocorrerão na quinta-feira. A promotoria disse esperar que o depoimento do agente especial Joseph do Departamento de Investigação de Segurança Interna continue até amanhã de hoje, terça-feira. Os advogados pretendem se reunir para uma conferência na quarta-feira de manhã e os argumentos finais da promotoria serão na quinta-feira. Então a expectativa é que a promotoria finalize o seu caso na quinta-feira e então será a vez da equipe de defesa do Sean Combs demonstrar as suas provas. Bom, o Joseph, esse profissional, está de volta ao banco das testemunhas e desde sexta-feira ele está falando sobre evidências compiladas pela promotoria e esse profissional listou em uma planilha todas as viagens, todos os passageiros e também os itens comprados para as freak-offs. E ali também está exposto quem pagou por tudo isso, por cada uma dessas despesas. Se foi o Sean Combs ou então as suas empresas. Isso é uma forma de tentar demonstrar o crime de organização criminosa, ou seja, que o Sean Combs se utilizava das suas empresas para cometer tráfico sexual. A promotoria então começou perguntando a ele se ele confirmava que vários vídeos sexualmente explícitos mostrando a Jane com outros homens foram colocados como provas. Ele confirmou e esses vídeos têm várias horas de duração e o Sean Combs também aparece em alguns deles. Foi mostrado ao júri trechos desses vídeos e eles ouviram também com fones de ouvido. Já o público e a imprensa que estão ali no tribunal não podem assistir aos vídeos, porque são vídeos explícitos e estão sob sigilo. O júri assistiu a pelo menos 13 clipes de vídeos sexualmente explícitos, gravados entre novembro de 2021 e outubro de 2022, e foi passado mais de 12 minutos de filmagem ao todo. E a planilha com essas provas cita vários outros vídeos explícitos que o júri não viu ainda. O Joseph confirmou que cerca de 50 vídeos explícitos foram gravados entre os dias 17 e 21 de dezembro de 2021 e ele também examinou outra planilha que, segundo ele, mapeia registros de viagem que a Jane fez com o Sean Combs para a cidade de Nova York e teria ocorrido em setembro de 2023. A planilha mostra registros de voos e também de hotéis da Jane e de um garoto de programa chamado Sly, e essas estadias foram pagas pela Bad Boy Entertainment, ou seja,
pela empresa do Sean Combs. Os registros também mostram que a Jenny pagou pelo transporte do Sly, mas ela recebeu $5.000 do gerente de contas do Sean Combs para que ela fizesse esse pagamento. E os preparativos dessa viagem foram feitos pelo gerente de viagens do rapper. O júri também analisou os registros relacionados a uma estadia em Miami em setembro de 2023. Esses dados mostraram que o hotel foi reservado com cartão de crédito do gerente de viagens do Sean Combs, e os voos de ida e volta da Jenny e do Sly foram reservados também com o mesmo cartão. O Joseph, esse profissional que fez essa lista, essa planilha de provas, analisou também registros de setembro de 2023, quando a Jenny conheceu o Sean Combs em Nova York. Durante a audiência, ele e a promotoria revisaram mensagens trocadas na época que já foram apresentadas em depoimentos anteriores, e as conversas incluíam mensagens entre o Sean Combs e a Jenny em que ela inicialmente recusava uma viagem, porque ela sabia que ele queria uma free coffee, mas depois ela acabou mudando de ideia e aceitou ir para lá. Também foram lidas mensagens entre membros da equipe do rapper, que organizavam a viagem e também a estadia no hotel. Em outro trecho, Sean Combs enviou uma mensagem a alguém do serviço de acompanhantes Cowboy for Angels, perguntando sobre a contratação de um acompanhante. E os jurados até agora assistiram a pelo menos 40 minutos de vídeos sexualmente explícitos até o momento. E durante todo o tempo em que esses vídeos foram exibidos, houve um completo silêncio no tribunal. Muitos jurados estavam prestando bastante atenção, mas houve momentos em que 2 jurados fecharam os olhos. O júri também viu mensagens em que o Sean Combs enviou a um acompanhante do Cowboy for Angels, informando quando ele deveria chegar ao quarto de hotel, e horas depois um funcionário dessa empresa enviou uma mensagem para o rapper dizendo que ele precisava pagar pelo serviço, e era um valor de $600. Mas o Sean Combs respondeu o seguinte: risos, ele nem conseguia se apresentar. Mas a funcionária explicou que ele precisaria pagar porque o tempo em que o homem ficou ali dentro do quarto era cobrado. O Sean Combs então disse para a funcionária que ela deveria ser gentil com ele, porque ele era um cliente de longa data da Cowboy for Angels. O júri também viu outras mensagens de texto entre a Jenny e o Sly, coordenando ali sua chegada ao hotel, e também viram mensagens envolvendo um homem chamado Brandon Paul, o ex-assistente do Sean Combs, que inclusive testemunhou no julgamento. E eles estavam organizando para que 3 pessoas tomassem soro na veia. Bom, para quem não sabe, o Sean Combs e também suas companheiras passavam tantas horas em quartos de hotéis se relacionando sexualmente e usando também substâncias que depois eles precisavam tomar soro. O júri teve acesso a mais mensagens trocadas entre o Sean Combs e sua ex-chefe de gabinete, a Christina Corwan, em setembro de 2023, e nas mensagens o Sean Combs a instruiu a manter uma mulher chamada Chelsea em um hotel em Miami. E ao mesmo tempo ele estava reservando uma suíte em outro hotel para que ele ficasse com a Jenny. Ele informou a Christina que após a partida da Jenny, a Chelsea seria transferida do hotel para a casa dele em Miami. Então ele estava apenas esperando a Jenny ir embora para que a Chelsea pudesse ir para a casa dele, que ficava ali localizada em Miami. Bom, o agente também analisou documentos de novembro de 2021 e segundo esses registros, o Sean Combs enviou mensagens para Jenny perguntando se ela queria vê-lo e também que ele se encontrasse com um garoto de programa chamado Paul. E ele também mandou uma mensagem para o próprio Paul pedindo que o avisasse quando estivesse por perto. E ao mesmo tempo, a Jenny estava trocando mensagens com outro garoto de programa chamado Sly, discutindo sobre uma possível viagem de Atlanta até Los Angeles. O Sean Combs chegou a contatar seu agente de viagens para ele providenciar voo e hotel para esse garoto de programa chamado Sly, e a Jenny repassou todas essas informações para o garoto de programa. Então quem tinha contato direto com o Sly era a Jenny, e ela repassava tudo para ele. O júri também viu várias mensagens entre o Sean Combs e a Christina Corwan, incluindo mensagens nas quais ele solicita $5.000 em dinheiro a ela. E ela notificou também que um pouco de óleo de bebê havia sido deixado para ele. Vários vídeos explícitos foram gravados durante esses dias dessas mensagens, e naquela época a Jenny enviou um pagamento pelo Cash App para o Sly, e uma grande quantia em dinheiro foi depositada em uma das contas do Paul.
O júri também teve acesso a mensagens de aproximadamente novembro de 2021, quando a Christina reservou um hotel em Los Angeles para o Sean Combs e para a Jenny, e ela informou ao rapper por mensagens que um assistente estava preparando ali o quarto. Mais tarde ela enviou outra mensagem dizendo: "O Paul está chegando". Então, a promotoria está tentando demonstrar aqui que o Sean Combs tinha toda uma empresa que organizava as freak-offs para ele. O Paul, para quem não se lembra, era uma pessoa contratada pelo casal para ter relações com a Jenny durante as freak-offs. E ele também chegou a trabalhar como um personal trainer do Sean Combs. O Joseph também revisou registros de janeiro de 2023, quando o Diddy e a Jenny receberam 3 garotos de programa durante uma noite de hotel em Los Angeles. O Sean Combs enviou uma mensagem de áudio para Jenny perguntando se poderia marcar essa noite de hotel e a Jenny respondeu que sim. Ela então pediu dinheiro para comprar roupas novas e mais tarde o Sean Combs enviou para ela outra mensagem de áudio dizendo: "Olha, eu te enviei $15 mil, minha filha". E o júri também viu os registros de voo desses 3 garotos de programa que foram contratados para passar a noite com a Jenny. Um deles era do Cowboy for Angels e a Jenny pagou $1.100 para esse serviço. E ela também enviou uma mensagem de texto para o Sean Combs dizendo o seguinte: "Envie isso como comprovante de pagamento". Então ela fez o pagamento para que ele depois mandasse o comprovante para Cowboy for Angels, mas claro que depois ele ressarcia esse valor para Jenny. Depois disso, a promotoria encerrou o interrogatório e a advogada de defesa Tani Geragos começou as suas perguntas. Ela analisou uma fatura de setembro de 2023 da empresa de gerenciamento de viagens, e ali tinha os detalhes das despesas para uma viagem a Nova York, incluindo passagens aéreas para Jenny e para o Sly, aquele garoto de programa. Inclusive na fatura está o seguinte: diversas despesas para o Sean Combs. A advogada Tani Geragos então destacou que essa fatura menciona o Sean Combs pessoalmente e não uma de suas empresas. Essa informação é relevante para a defesa dele porque indica que os custos de viagem que envolviam a Jenny e o Sly, o garoto de programa, foram pagos diretamente pelo Sean Combs como pessoa física e não por meio de uma de suas empresas. O que eles estão tentando fazer aqui é desvincular o Sean Combs de uma acusação de organização criminosa para fins de tráfico sexual. Ela também usou esse detalhe para tentar afastar a ideia de que essas ações faziam parte de uma operação comercial estruturada, como parte de uma empresa ou então um esquema organizado para que tudo aquilo ocorresse. Ao destacar que a fatura estava no nome pessoal do Sean Combs, a defesa pode estar tentando argumentar que se tratava de decisões pessoais do Sean Combs e não de atividades empresariais com intenções criminosas. O Joseph confirmou que muitos dos incidentes listados nessa planilha ocorreram antes do Sean Combs começar a pagar o aluguel da Jenny, e ele também confirmou que pode ter havido momentos em que a Jenny e o Sean Combs se encontraram e não foram incluídos nessa planilha. A advogada também abordou um determinado período de tempo que ele havia mencionado mais cedo para a promotoria. Ela apontou algumas mensagens que a Jenny enviou durante todo esse período que não estavam incluídas na planilha. Essas mensagens eram algumas interações entre a Jenny e o Sean Combs. Ele mandou uma mensagem para ela perguntando se ela queria ver o Paul. E a Jenny escreveu que estava com tesão. E essa mensagem foi destacada, claro, pela equipe de defesa do Sean Combs, pela advogada Tani Geragos. O Sean Combs então perguntou para Jenny nessas mensagens o que ela queria fazer e pediu que ela fosse explícita. A Jenny então enviou a ele uma mensagem descrevendo as interações sexuais que ela queria ter com o Paul e também com o Sean Combs, e em outras mensagens a Jenny enviou mensagens bem explícitas ao Sly, o outro garoto de programa que eles também contratavam, e ela mandou também que queria vê-lo. Depois disso, a Tani Geragos fez o júri assistir a um vídeo sexualmente explícito do dia 10 de novembro de 2021 e mais cedo a promotoria também mostrou ao júri um vídeo sexualmente explícito do mesmo dia. O júri também viu mensagens entre a Jenny e o Sly sobre 2 encontros separados em dezembro de 2021, quando a Jenny pediu a ele para se juntar a ela e ao Sean Combs. Depois desse encontro, a Jenny escreveu para ele que estava muito feliz, que ele era um amor
e agradecia por fazê-la se sentir bonita. Em outra mensagem, ela escreveu: "Estou tendo flashbacks", e mandou um emoji babando. E essas mensagens ela mandou diretamente para o garoto de programa. Bom, depois disso tudo exposto, o júri foi dispensado. Sobre a estratégia da defesa. A estratégia deles ao apresentar essas mensagens e vídeos explícitos é tentar minar a credibilidade da acusação de tráfico sexual, construindo uma narrativa de que a Jane era uma participante ativa, consciente e até entusiasta nas interações sexuais com o Sean Combs e com os outros homens contratados. A defesa quer que o júri veja a Jane como alguém que não apenas consentia, mas também tomava a iniciativa, expressando até desejos sexuais. Ela até organizava encontros e demonstrava satisfação após as noites de hotel. E as mensagens mostradas são usadas para sugerir que ela estava confortável, que ela estava satisfeita e até engajada nessas interações. Então eles estão tentando demonstrar que não houve coação. Ao exibir o vídeo sexualmente explícito, inclusive repetindo a estratégia da defesa, que também mostrou a defesa tenta demonstrar que o conteúdo e os comportamentos exibidos não evidenciam trauma, ou então medo ou resistência, mas sim um envolvimento voluntário. Eles estão tentando tirar o Sean Combs como a pessoa que fazia uma rede de manipulação. Isso ao mostrar que a Jenny escolhia inclusive com quem ela queria se encontrar, como por exemplo o Sly e o Paul. Ela mesma repassava informações de viagens para esses homens e também fazia alguns pagamentos. Além disso, as despesas estando no nome do Sean Combs e não da sua empresa é uma forma de tentar demonstrar que não existia uma organização criminosa. Basicamente, a defesa busca apresentar tudo como relações pessoais e voluntárias e não como parte de um padrão de exploração sexual de uma organização criminosa. A defesa sabe que não precisa provar que o Sean Combs é inocente, basta plantar dúvidas razoáveis. Ao mostrar que a Jane estava engajada, fazendo elogios e enviando mensagens picantes, a intenção é desestabilizar a versão da promotoria de que ela era uma vítima coagida ou manipulada. Bom, já aqui entrando na terça-feira, a advogada de defesa Tani Geragos revisou mensagens de texto entre a Jane e o Sly, aquele garoto de programa que era sempre contratado, e essas mensagens é de dezembro de 2021. E a Jane escreveu para o Sly dizendo que estava pensando em uma das últimas noites que passaram juntos no hotel. Ela escreveu o seguinte: abre aspas, mande-me alguma coisa, fecha aspas. Ela então perguntou se ele poderia voar para encontrá-la naquela noite ou então no dia seguinte. Mas o Sly disse que estava ocupado com os preparativos de Natal com a sua família. Ela então sugeriu que ele fizesse uma viagem de um dia. Também foram expostas mensagens de texto entre a Jane e o Didi, que aconteceram no início de abril de 2022. Isso antes deles se encontrarem com um garoto de programa chamado Leo. O Sean Combs mandou uma mensagem para Jane dizendo que estava tendo fantasias malucas com ela e com esse tal de Leo, ou seja, ele estava pensando nela tendo relações sexuais com outro homem, e ela respondeu: querido, eu quero fazer amor com você. Faz 5 meses que não te tenho só para mim. Estou bem com as outras coisas, mas eu só preciso de você agora. E o Sean Combs respondeu: ok, como você quiser. E então ele perguntou se o Leo estaria livre depois deles passarem aquele tempo só os dois. Após o encontro com o Leo, a Jenny mandou uma mensagem para o Sean Combs dizendo que ainda estava pensando nele, a amando. O júri também viu mensagens que o Sean Combs e a Jenny enviaram ao Paul no início de outubro de 2022. A Jenny testemunhou anteriormente que o Paul, que é o primeiro nome de um garoto de programa, era um dos homens que frequentemente se juntava a ele para aquelas noites de hotel. A Jenny enviou uma mensagem de texto para o Paul perguntando se ele estava pronto para se divertir um pouco naquela noite, e aqui a equipe de defesa estava fazendo questão de mostrar mensagens de texto da Jenny organizando as free coffees. A defesa também mostrou mensagens de texto relacionadas a uma noite de hotel que aconteceu em janeiro de 2023, quando parecia que o Sean Combs e a Jane estavam tomando todos os cuidados para que a equipe dele não visse um garoto de programa que estava sendo contratado. E também foram expostas mensagens de eles planejando uma outra noite de hotel, e o Sean Combs mandou uma mensagem para Jane pedindo se ele poderia
chamar o Paul para se juntar a eles, e ela disse que sim. Ela perguntou que horas deveria chamar o garoto de programa e ele respondeu talvez 9h30 para que não tenha ninguém aqui. Ele não queria que a equipe dele, os assistentes, vissem esse garoto de programa. Em outra sequência de mensagens, planejando uma outra noite de hotel, em abril de 2023, o Sean Combs pediu a Jenny para encontrar um local onde a Christina Corwan não saberia o que eles estavam fazendo. Quando o Sean Combs perguntou se a Jenny estava no clima para fazer aquilo, ela respondeu que sim. Depois, o Sean Combs enviou uma mensagem de texto para ela falando o seguinte: você tomou uma pílula? Me avise quando estiver tudo bem. E a Jenny respondeu: Joey foi embora e o Italian está chegando. Acredito que seja aí nomes de outros garotos de programas contratados para as Free Coffees. No dia seguinte, a Jenny mandou uma mensagem explícita para o Sean Combs e disse o seguinte para ele: te amo e te amo. A defesa também mostrou algumas das mensagens da Jenny antes de uma noite de hotel em maio de 2023. A Jenny mandou uma mensagem para o Sean Combs sobre um outro garoto de programa que estava disponível e disse que estava tentando organizar algumas coisas para uma viagem. Ela então mandou uma mensagem para um dos garotos de programa perguntando se ele poderia viajar para Miami. Dias depois, ela mandou uma mensagem para esse mesmo garoto de programa dizendo que estava montando ali o hotel, estava preparando o quarto de hotel. E mais tarde, naquele dia, a Jenny disse a ele: me dá só um tempinho para eu tirar o assistente daqui, porque eles tiveram que passar para deixar algumas coisas. E aí pediu que ele esperasse ali no saguão do hotel. Horas depois, ela enviou uma mensagem de texto a esse garoto de programa agradecendo por ele ter comparecido. E aqui a defesa estava tentando demonstrar que a equipe do Sean Combs não ajudava diretamente nesses encontros sexuais. Em outras mensagens de texto de agosto de 2023, a Jenny e o Diddy discutiram a possibilidade de um garoto de programa assinar um acordo de confidencialidade, porque ele possivelmente poderia conhecer algumas pessoas que o casal também conhecia, mas não ficou claro se ele de fato assinou esse acordo. Em mensagens do final de setembro de 2023, a Jenny mandou mensagens explícitas para o Sean Combs e disse: adoro ser safada por você, adoro te deixar louco. E no dia seguinte, ela mandou uma mensagem para o Sly dizendo: esta noite foi incrível, como sempre. Registros de voo mostraram também que a Jenny viajou de Los Angeles para Miami pouco antes do Sean Combs publicar aquele vídeo pedindo desculpas após a divulgação do vídeo dele agredindo a Cassie Ventura. Então ela esteve com ele durante todo esse período aí em que ele foi exposto, né, como um namorado extremamente violento. E a defesa também apresentou ao júri registros de 2023 que mostraram o Sean Combs pagando por meio da sua conta pessoal despesas de viagens e acomodações para Jenny e para os garotos de programa. E aqui a defesa estava tentando desvincular a acusação de organização criminosa. Eles estão tentando provar que, na verdade, tudo isso era feito de forma pessoal pelo Sean Combs. Inclusive, as despesas dos encontros sexuais, eles estão tentando provar que eram pagas pela conta pessoal do Diddy e não pela sua empresa, para tentar tirar a acusação de organização criminosa para fins de tráfico sexual. A advogada também exibiu vídeos explícitos da Jenny de 31 de julho a 1º de agosto de 2024, e o júri assistiu a mais de 6 minutos desses clipes. Depois disso, a promotoria dispensou o jurado, a defesa também finalizou seu interrogatório e eles avisaram que tinha finalizado o caso. Na verdade, a promotoria avisou que tinha finalizado o caso deles. A advogada de defesa, então, abriu uma moção pedindo uma sentença de absolvição de todas as acusações, ou seja, ela pediu a absolvição do Sean Combs. E foi argumentado pela defesa dele que o governo não conseguiu provar as acusações contra ele. Essa é uma moção muito rotineira, normalmente apresentada pela defesa em um julgamento criminal, e esse é um pedido do réu para a sua absolvição, sob a alegação de que o governo não apresentou provas suficientes para que o júri pudesse condená-lo. E essas moções são quase sempre negadas, então é algo feito de praxe aqui pelas equipes de defesa, e foi feito aqui também no julgamento do Sean Combs. Depois, a defesa explicou acusação por acusação, argumentando que os promotores não provaram nenhum dos crimes alegados.
Para a acusação de conspiração para extorsão, a advogada de defesa disse que os promotores não conseguiram provar que alguém conspirou com o Sean Combs. Ela disse o seguinte: há, na melhor das hipóteses, poucas provas de que qualquer um dos funcionários participou voluntariamente de crimes com e para o Sean Combs. E ela acrescentou que a única exceção foi utilizar os assistentes para a compra de pequenas quantidades de drogas para uso pessoal do rapper. Ela também disse que os assistentes não sabiam muito, se é que sabiam, de alguma coisa sobre os encontros sexuais que o Sean Combs e suas namoradas faziam nos quartos de hotel. E também que o rapper tomou medidas para esconder dos seus funcionários essas atividades sexuais que ele organizava. E por isso que mais cedo no tribunal foram expostas aquelas mensagens da Jenny e do Sean Combs fazendo de tudo para que os assistentes não soubessem que tinha um garoto de programa sendo contratado. A defesa também falou que isso é evidente pelo fato do Sean Combs, da Cassie e da Jane terem contratado os acompanhantes, em vez dos funcionários do Sean Combs ter feito essa parte. Então ela quis dizer que se de fato eles ajudavam e conspiravam com o Sean Combs, os próprios funcionários dele entrariam em contato com esses garotos de programa, mas na verdade quem sempre entrava em contato era o próprio Sean Combs ou a Jenny ou a Cassie Ventura. A defesa também apontou para várias mensagens de texto que mostram que o Sean Combs e a Jenny se comunicaram com os garotos de programa sobre o horário que ele deveria aparecer para evitar que a equipe do Sean Combs visse esses profissionais. Eles também alegaram que não há evidências de que a Christina Corwan soubesse ou acreditasse que as namoradas do Sean Combs estavam sendo coagidas contra sua vontade. Ela também disse, advogada de defesa, que não há evidências de que a Christina tenha participado da facilitação de quaisquer crimes para o rapper, exceto na compra de substâncias para uso pessoal. A defesa também argumentou que algumas mensagens mostravam que o Sean Combs às vezes mentia para a Christina Corwan. Então, não teria como ela ser uma cúmplice dele. A advogada falou que não é assim que os conspiradores agem uns com os outros. Foi alegado também que a promotoria não conseguiu provar a acusação de tráfico sexual relacionada a Cassie Ventura. Foi alegado que os promotores não conseguiram mostrar que o Sean Combs coagia a Cassie a fazer atos sexuais comerciais e que o júri não viu nenhuma mensagem de texto que indicasse que a Cassie não queria participar das freak-offs. A advogada também descreveu o relacionamento do Sean Combs com a Cassie como tóxico por muitas razões e reconheceu que ele lamentavelmente era violento com ela às vezes, mas também reiterou o argumento da defesa de que violência doméstica não é tráfico sexual. Foi argumentado também que as evidências mostraram que a Cassie Ventura não foi coagida através de violência a participar das freak-offs e que quando Sean Combs se tornou violento com ela durante esses eventos, ela foi embora. Depois disso, o caso da defesa foi encerrado e depois o juiz perguntou ao Sean Combs como ele estava se sentindo. E ele respondeu: estou muito bem, meritíssimo. Queria lhe agradecer, você está fazendo um excelente trabalho. E o juiz deu risada e disse: obrigado, eu aprecio isso. O juiz então perguntou a ele se ele entendia que tinha o direito de não testemunhar e que ninguém poderia tirar qualquer conclusão se ele não o fizer. E ele respondeu 2 vezes, sim, meritíssimo. O juiz então perguntou se o Sean Combs havia conversado com seus advogados sobre se deveria ou não testemunhar, e ele confirmou que conversou. Então o juiz perguntou se foi decisão dele não testemunhar no julgamento. E ele respondeu: essa é uma decisão minha, meritíssimo. Essa é uma decisão exclusivamente minha. Aliás, é uma decisão minha e dos meus advogados. E o juiz perguntou se ele entendia que aquilo deveria ser uma decisão pessoal dele. E ele disse: sim, a decisão é minha. Então ele falou que não iria testemunhar no seu julgamento. Bom, depois disso, foi a vez da defesa apresentar o seu caso, e foi apresentado pela advogada de defesa Ana Estevan. Ela começou lendo mensagens da Cassie Ventura para o Sean Combs. Ela leu uma longa mensagem que a Cassie enviou em dezembro de 2012 sobre o quanto ela o amava. A mensagem também fazia referência a uma rodada que eles fizeram. E a mensagem dizia que mesmo quando ela não estava super quente, ela ainda se divertia com ele. Ela disse também que daria outra festa antes deles irem embora. E também acrescentou: estou dentro de qualquer coisa, eu te amo e me desculpe por ter sido má. A advogada também leu parte de uma conversa de texto de março de 2017, quando Sean Combs disse o seguinte para ela: você acha que consegue fazer a freak-off sem ficar chapada? Risos. E ela respondeu: sim, terei que estar no meu nível e fazer o que é bom para mim.
Também foi exposto ali pela defesa que o Daniel Philip, um garoto de programa, disse às autoridades em uma reunião de dezembro de 2023 que uma cliente certa vez ligou para ele e disse que seu marido estava perguntando o que ela queria e que ela havia respondido que queria ser massageada com óleo por outro homem. Também foi exposto que em 4 das 7 reuniões que a Dal Richard, a ex-integrante da Danity Kane, teve com o governo, ela não disse que o Sean Combs a ameaçou, porém no tribunal ela alegou que foi ameaçada. E também nas 3 primeiras reuniões da Mia com as autoridades, ela não afirmou que o rapper tinha iniciado contato sexual com ela, mas depois ela alegou que sim, isso teria ocorrido. E a Brianna Bongolo, amiga de longa data da Cassie Ventura, também não contou aos promotores, em uma reunião anterior ao julgamento, que o Sean Combs disse que queria matá-la durante uma sessão de fotos, mas depois isso foi alegado no tribunal. E aqui a defesa estava alegando que as testemunhas mudaram suas versões dos fatos ao longo do tempo. Bom, isso foi tudo que foi apresentado pela defesa, esse foi o caso da defesa e assim eles encerraram a parte deles. Eles não chamaram nenhuma testemunha, o Sean Combs também não testemunhou, então foi tudo muito rápido. A defesa levou apenas 20 minutos para apresentar o seu caso e, em contrapartida, a promotoria levou quase 7 semanas de depoimentos de testemunhas. Eles chamaram mais de 30 testemunhas. Acontece que chamar novas testemunhas poderia trazer mais problemas para a defesa, e o depoimento do Diddy também seria uma atitude muito arriscada, porque ele seria também confrontado pela promotoria. Em vez disso, os advogados dele fizeram uma apresentação bem rapidinha aqui do caso deles, mostrando mensagens na tentativa de reforçar o argumento de que as namoradas do Sean Combs eram participantes voluntárias dos encontros sexuais. E agora, pessoal, nós vamos entrar na fase de argumentos finais, que devem começar na quinta-feira. E eu nem acredito que nós estamos já na fase final desse julgamento, passou tudo tão rápido. Mas agora, a bomba da vez é que, em uma atitude surpreendente, um dia antes dos argumentos finais, os promotores retiraram algumas acusações contra o Sean Combs. Eles desistiram das acusações de sequestro, de tentativa de incêndio criminoso e de auxílio e cumplicidade em tráfico sexual. Os promotores disseram em uma carta ao juiz que o governo iria simplificar as instruções do júri. Mas já tem grandes portais lá dos Estados Unidos dizendo que, na verdade, os promotores podem ter falhado ao tentar provar que o Diddy sequestrou a sua ex-funcionária Capricorn Clark, naquela ocasião em que ela foi levada para um prédio e submetida a um teste de detector de mentiras para determinar se ela havia roubado as joias do Sean Combs. E também não conseguiu provar que a Cassie havia sido mantida em cárcere privado em um hotel. Os promotores também não conseguiram apresentar provas materiais, então não conseguiram provar que o Diddy foi o responsável por incendiar o carro do rapper Kid Cudi. E ambas as acusações estão relacionadas à acusação de extorsão que o Diddy enfrenta. Quanto à acusação de ajuda e facilitação para tráfico sexual, os promotores não conseguiram explicar quais elementos do crime de tráfico sexual serão retirados. Mas eles estão solicitando a retirada da acusação de que os funcionários do Sean Combs o auxiliavam nos crimes de tráfico sexual. Mas deixando claro aqui que os promotores não estão retirando as várias acusações de tráfico sexual, e sim a ajuda para que aquilo ocorresse. Então está sendo retirado, na verdade, apenas alguns elementos que estão dentro dessa acusação principal, especialmente relacionados à ajuda e facilitação por parte dos funcionários do rapper, para que esses crimes ocorressem. Então, aparentemente, eles não conseguiram provar isso, então vão retirar. Os promotores dizem nessa carta que querem uma instrução ao júri afirmando que o fato da Cassie e da Jane terem dado consentimento prévio aos atos sexuais não significa que esse consentimento não possa ter sido retirado posteriormente, ou seja, que elas tenham desistido de fazer o ato sexual mesmo após ter dado o consentimento. Os promotores também dizem que os jurados devem ser informados de que só porque uma mulher, no caso a Jane, recebeu uma compensação, isso não impede a constatação de trabalho forçado, o que está relacionado diretamente à acusação de tráfico sexual. E no que diz respeito também ao tráfico sexual, os promotores querem que os jurados saibam que não é necessário que haja força física e nem que os atos sexuais sejam comerciais para que se comprove a coerção no tráfico sexual. Mas o Sean Combs ainda enfrenta 5 acusações muito graves aqui. Uma de conspiração para extorsão,
2 de tráfico sexual por força, fraude ou coerção e 2 de transporte de pessoas para prostituição. E se condenado, ele poderá sim pegar prisão perpétua. Bom, pessoal, então chegamos na fase final, agora falta só os argumentos finais da promotoria e da defesa e depois o júri já vai começar a deliberar para decidir se ele é culpado ou não. Nossa, estamos aqui na fase final, eu nem acredito, porque passou muito rápido, parece que foi outro dia que eu comecei a fazer a cobertura aqui desse caso, foram 26 dias, 27, eu até perdi a conta, na verdade, de julgamento aqui com vocês diariamente. Eu agradeço muito quem acompanhou aqui comigo, eu adorei acompanhar com vocês, eu li o máximo de mensagens que vocês deixaram aqui nos comentários, que vocês me mandavam lá no Instagram sobre esse julgamento. Vocês engajaram muito aqui nesse julgamento e realmente foi muito interessante acompanhar isso com vocês. Eu agradeço muito, espero muito que vocês tenham gostado. Claro que eu vou continuar aqui, né? Vou trazer o que será exposto nos argumentos finais, que vai ser muito importante aqui para o encerramento do caso. Vou trazer também, claro, qual será a decisão do júri. Eu tô muito ansiosa para saber, acredito que vocês também. E já vai deixando aqui nos comentários o que você acha, ele será condenado à prisão perpétua ou não? O que vocês acham? A promotoria se saiu melhor do que a equipe de defesa? Bom, vamos conversando aqui e até o próximo caso.